Todas as quartas-feiras, na Igreja Batista Renovada Sede, tem Quarta da Vitória, com o pastor Maurício Costa. Quando o meu povo não vai em brecha, eu reclamo a maldição, eu reclamo a cura, eu pensaria. A partir das 19h30. Quarta da Vitória, Igreja Batista Renovada Sede, Avenida Mauá, número 1008, na Vila Operária. Olha aí, meus queridos, que chamadinha poderosa e abençoada para você estar daqui a pouquinho na igreja Avenida Mauá, número 1008, a 100 metros da rodoviária Catedral do Avivamento, Igreja Batista Renovada, Maringá. Você que é de Maringá e da região, você não pode perder. Agora, vamos para a Bíblia. Eu tenho uma palavra revelada, né? E eu amo a Bíblia. Eu prego a Bíblia, eu leio a Bíblia, eu ouço a Bíblia, eu sou apaixonado, eu amo por demais a palavra de Deus. E eu tenho uma palavra revelada, inspirada para o teu elevo espiritual. Se você puder, né? Ouça, porque a fé vem pelo ouvir. Mas se você puder também, pegue a Bíblia, vamos comparar a Escritura. E se não tiver como você comparar com a Bíblia, né? Ou seja, com a Bíblia na mão, através dos imagens, porque você está aí de repente vendo o programa, vai aparecer aí na tua tela, né? Ou na tela do Smart ou na tela da TV, o texto que está em Lucas, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico Lucas, no capítulo 23 e versículo 39 a seguir. Eu tenho uma mensagem revelada, inspirada, né? E eu peço a você, né, que você preste atenção, porque Deus vai falar com você de uma forma muito especial. E enquanto você procura o Evangelho de Lucas, né, se você puder pegar a Bíblia, eu quero te convidar para você ir lá no canal do pastor Maurício Costa, no YouTube, né, e acessar e se inscrever, porque toda mensagem que a gente colocar lá, e essa mensagem com certeza, se Deus permitir, vai para lá, né? Todas as mensagens a gente coloca lá e vai ser para o teu elevo espiritual, para te abençoar de uma forma muito especial. Então você vai lá, canal do pastor Maurício Costa, lá no YouTube, e eu tenho certeza que muitas mensagens que estão lá vai te abençoar e você vai poder compartilhar com alguém. Vamos para a Bíblia? Olha só que palavra sugestiva, inspirada, né? Palavra que Deus me deu para poder trazer para você uma palavra rema. Olha o que diz o versículo 39 do capítulo 23 de Lucas. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Gente do céu, eu fico impactado quando eu leio esse texto, né? Eu gosto de sempre estar lembrando, fazendo menção dessa passagem, porque aqui nós estamos falando da crucificação, no lugar chamado Caveira, no lugar chamado Gólgota. E quando Jesus foi crucificado naquela sexta-feira, às 9 horas da manhã, foi crucificado também com ele 2 homens, 2 malfeitores, 2 meliantes. E se você voltar um pouquinho no versículo 33, né, do capítulo 23 de Lucas, ali vai dizer, vamos ler? Ó, e quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Ali o crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então aqui nesse momento aqui, Jesus está crucificado, né? Ele estava ali sangrando, já tinha apanhado com muito rigor, né? E ali ele estava cumprindo um plano poderoso. E aí, para você entender o plano poderoso, e qual é o plano poderoso, né? Qual é o pensamento de Deus? Qual é a ideia do Senhor a respeito de todo o contexto da Bíblia, né? E eu vou dizer uma coisa para você. Sempre foi abençoar o homem. Sempre foi colocar o homem numa posição de destaque. Mas Deus, quando fez o homem do barro, lá no Éden, né? Muito abençoado, e o Adão era abençoado. E além de ser abençoado e de ter o Éden, o Adão tinha a amizade do Todo-Poderoso.
Porque além do Adão ter todo o recurso que ele precisava, uma esposa, uma companheira, uma família, né? Adão tinha amizade com o Todo-Poderoso. Só que Deus falou assim: Adão, tem uma árvore ali que é minha, não toca, porque se você nela tocar ou comer, certamente vai morrer. E graças a Deus essa morte não foi imediatamente ou literal, mas a partir do momento que ele comeu a fruta, ele morreu espiritualmente. Ele quebrou o vínculo, ele quebrou o elo, ele quebrou o pacto. E dali ele foi arrancado, né, do Éden, da bênção, do vínculo, da comunhão íntima com Deus. Mas graças a Deus ele foi preservado. E basicamente, estou dizendo isso aqui para você poder entender. Sempre Deus trabalhou para poder abençoar o homem. Sempre Deus trabalhou para poder levantar o homem. Porque eu costumo dizer que o homem, né, é o ápice da criação de Deus. Aqui na Terra, o homem, né, é uma das criaturas mais poderosas e abençoadas. Na Terra, sim, é o ápice. Porque o homem na Terra é maior do que o leão, é maior do que o elefante, é maior do que qualquer criatura que você for comparar. Porque o homem é dotado de inteligência, de sabedoria e tem algo, um poder que Deus deu para o homem, que é o livre-arbítrio. E baseado nesse livre-arbítrio, é que o homem mete o pé pelas mangas, né? É que o homem coloca o carro na frente dos bois e que a bendita ansiedade muitas vezes rouba a cena e o homem acaba fazendo coisas, né, que ilícitas, coisas que afastam o homem cada vez mais de Deus. Mas aqui eu já estou falando de um outro cenário que Deus também está trabalhando por intermédio de um propósito. E aqui é restituir o homem que se afastou. É restituir o homem que, por intermédio do pecado, perdeu a bênção. Porque não é Deus que se afasta. É o homem que se afasta de Deus, por intermédio do pecado, das coisas erradas, né? Porque se o homem, né, tivesse noção, sabedoria e até entendesse o seu pecado, o homem nunca ia se afastar de Deus, ia lutar desesperadamente para poder ter um vínculo, né? E reatar a aliança. Agora, não cabe somente ao homem, porque quando o pecado entra, muitas coisas entram também, porque o pecado não vem sozinho. E quando o homem peca, ele fica escravo do pecado, né? Ele forja uma corrente para prender ao pecado, e aí ele fica praticamente dependente do pecado. E muitas pessoas que estão no erro não percebem o seu erro, não conseguem ver o seu erro, e muitas vezes, como disse Davi, né, o homem não pode entender o seu pecado. Por isso que ele disse: Senhor, expurga de mim, perdoa até os pecados que eu não vejo. Mas aí, voltando para o plano poderoso de Deus, Deus sempre quis, primeiro, abençoar o homem, fez o homem do barro, mas o homem, como eu disse, ele pecou, transgrediu, pisou fora da risca, perdeu a bênção, foi arrancado do Éden, mas ainda Deus continua trabalhando para poder salvar o homem, porque Deus não matou ou não destruiu o homem, né, imediatamente. Muitos são destruídos por causa do pecado, mas existem aqueles que o Senhor Deus está lutando para salvar, né? Aqueles que dão brecha para o Senhor, aqueles, né, que dão a oportunidade para Deus, e Ele entra como salvador, como libertador, como reconciliador, né? Como restituidor da aliança. E aí eu vou dizer um negócio aqui para você poder entender o plano poderoso de Deus, porque também não é só Deus falar, vou salvar e resolveu. Se Ele quiser, né? Porque Ele pode todas as coisas. Mas como também no âmbito espiritual, quando o pecado entra em cena, abre-se uma porta para o espiritual, o diabo entra, né? E o diabo, como promotor, está escrito em Apocalipse, no capítulo 12 e versículo 11 a seguir, se não me falha a memória, capítulo 12, versículo 10 e 11, que o acusador acusa dia e noite o pecado, a transgressão, o delito, o erro. E aí, além do pecado ser uma corrente para o pecado, porque quem peca é escravo do pecado, também tem, né, um acusador de plantão, que 24 horas está acusando, que 24 horas está tentando se opor. Se você for lá no livro de Zacarias, capítulo 3, o sumo sacerdote está com as vestes manchadas, né? Josué está com as vestes manchadas, e o diabo está à sua mão direita para se lhe opor, para impedir, para resistir. Mas aí Deus se levanta, se você for lá em Zacarias 3, você vai ver o contexto, e o Senhor Deus repreende o Satanás, e fala assim: Satanás, o Senhor te repreende, porque isso aqui para mim é um tição tirado do fogo, como se Deus quiser dizer, é um vaso escolhido, é um instrumento. E aí o Deus dos céus entra em cena e coloca por terra a resistência do inferno. Então, na maioria das vezes, no contexto,
Deus tem que entrar em cena para repreender o acusador. Deus tem que entrar em cena para fazer o acusador recuar. Deus tem que entrar em cena porque o diabo acha que por causa do pecado, né, ele tem legalidade. E realmente, parcialmente, ele tem legalidade. Porque o pecado baseado na palavra gera morte. Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus também é vida. Então, como eu estou dizendo, me perdoe, Deus tem que estabelecer o seu plano, o seu propósito, para fazer o diabo recuar. Porque não pensa você que o diabo é um cão banguela, ou que o diabo, né, está amarrado numa corrente. Sim, ele faz o que Deus manda e o que Deus permite. Mas mesmo fazendo o que Deus manda e o que Deus permite, pela legalidade do pecado, e por causa do pecado, como disse o apóstolo Paulo, né, o aguilhão da morte, o ferrão da morte, a espada da morte, é o pecado. E por causa do pecado, muita desgraça, muita tragédia. Mas graças a Deus que nos dá vitória. Como está escrito, graças a Deus que nos dá vitória. Porque Deus tem um plano. Porque Deus tem um plano poderoso. Eu quero aqui no pouco tempo que eu tenho, poder expressar um pouquinho desse plano. Hoje, presta atenção, Jesus está no trono, à direita de Deus, intercede por nós. Hoje, o seu rosto é como o sol, os seus olhos como de fogo, os seus cabelos brancos como a branca lã. Hoje, ele caminha no meio dos castiçais, palestrando, instruindo, informando, exortando, mas também consolando a sua noiva, a sua igreja. Hoje, né, ele é glorificado, hoje ele está no céu, e ele também é alfa, é ômega, é princípio, é fim, é primeiro, é derradeiro, é a rosa de Saron, é o lírio do campo e do vale, é a resplandecente estrela da manhã, é a raiz de Jessé, é a raiz de Davi, é Deus forte, maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, pai da eternidade. Hoje, ele é El Gibor, o Deus forte, El Maleh HaRimim, o Deus cheio de misericórdia, El Shaddai, o Todo-Poderoso, El Manuel, Deus que está conosco. Um dia foi filho de Maria, hoje é pai de Maria. Por quê? Porque como homem ele foi filho de Maria. Tinha mãe e não tinha pai. Mas hoje, como Deus tem pai, Jeová, e não tem mãe, ele também é chamado do homem das vestes brancas, do homem das mãos furadas, e ele está para lá e para cá, concluindo o plano poderoso de Deus, que é salvar, que é restituir, que é restaurar, trazer de volta, firmar aliança, reconciliar o homem com Deus, para que o homem possa ainda, nessa vida, receber o impacto da glória de Deus, e no porvir, vida eterna. E aí, João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele creia, olha só, presta atenção, todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Todo aquele que nele creia, né? Quer dizer que nem todo mundo vai conseguir a vida eterna, mas todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Aí Deus deu o seu Filho. Como, pastor, Deus deu o seu Filho? Sim, eu falei de um Cristo glorificado. Hoje ele está à direita de Deus no seu trono. Mateus 28,18 diz assim, é-me dado todo o poder. Mas nem sempre foi assim, gente. Ele sim, era Deus. Mas ele aniquilou-se da sua glória, como diz Filipenses, né? Se despiu dessa glória e foi enxertado no ventre da mulher, chamada Maria. E ali ele se submeteu, se sujeitou. E aí no ventre da Maria, com 9 meses, mesmo no ventre, sujeito ao ventre, limitado ao ventre, quando Maria cumprimenta Isabel grávida, João Batista no ventre da Isabel recebe o impacto da glória e já fica cheio do Espírito, porque era um Deus dentro do ventre. E aí o Senhor Deus vai além, ele nasce num coxinho, ali, numa manjedoura, num estábulo, perto do porquinho, da vaquinha, né? Perto do boi, e ali ele nasce, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, se despiu da glória e se sujeita. E aí Herodes fica sabendo que nasceu o rei dos judeus. E aí a ameaça se levanta. E Jesus tem que fugir. E Jesus vai para o Egito, debaixo de divina revelação. E mesmo porque ali no coxinho, os reis magos lhe adoravam. Os anjos desceram para adorar. E aí causou um impacto a glória de Deus. E Herodes fica sabendo que nasceu o rei. E aí o capeta fica perturbado, furioso. E quer parar o rei. E quer destruir o plano de Deus. E quer matar. E quer frustrar. Mas não frustra. Porque quando o plano é de Deus não frustra. E aí Jesus tem que ir para o Egito. 2 anos no Egito. Depois de 2 anos no Egito ele volta. Vai morar em Nazaré. Agora presta atenção.
Deus em Nazaré, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso em Nazaré, sujeito, limitado, debaixo de regras, tendo fome, tendo sede, né? Suando a camisa para trabalhar, né? Para aprender, mesmo ele sendo, né, o pai da sabedoria, o mestre da Galileia, o rabi, o raboni, agora ele está sujeito às leis do homem, às regras do homem, e ele está lá em Nazaré. E 28 anos ele fica em Nazaré, 28 anos, limitados, subordinado, despido da sua glória. E aí com 30 anos ele vai ser batizado no Jordão. E lá no Jordão, João Batista lhe batiza para que cumprisse a escritura e automaticamente desce o Espírito em forma corpórea de pomba. E ali uma voz do céu dá um brado. E o Todo-Poderoso diz assim: este é o meu filho, a quem tenho prazer. Este é o meu filho amado, a quem eu tenho prazer. E ali o Senhor Deus vai dando continuidade. Jesus vai dando continuidade também no plano de Deus, né? Que era restituir o homem, que era restaurar o homem. E ali Jesus começa a fazer milagres, milagres poderosos, milagres miraculosos. E por que não dizer e não lembrar? O primeiro milagre foi transformar água em vinho. Depois ele revela o nome de Natanael. E ele conta a história de Natanael, debaixo de uma revelação poderosa. E ele cura a sogra de Pedro. E ele também ressuscita o filho de uma menina de 12 anos, filha de Jairo. E ele multiplica os pães, e 5 mil homens, fora mulher e criança, come de 5 pães e 2 peixes. E ele também anda por sobre as águas, e ele cura a cegueira de alguns homens, dentre eles alguns que se lavaram no tanque Siloé. E lá na sinagoga ele expulsa alguns demônios, de um menino, né, que era lunático, e o espírito quando pegava lançava no fogo. Tinha uma mulher que com 17 anos andava encurvada, travada, por causa de uma opressão maligna, de um demônio que estava agindo na vida da mulher, 17 anos, e quando ele pega a mulher pela mão, ele endireita a mulher, e o espírito sai, e ela fica liberta. Quantos não foram os milagres, os prodígios e as maravilhas desse Jesus cumprindo um plano poderoso? Uma mulher chamada viúva de Naim, porque a Bíblia não dá o nome dela, está indo enterrar o seu filho, já era viúva e agora vai enterrar o filho. E agora Jesus encontra a mulher no meio do caminho, toca o esquife e faz o menino ressuscitar e entrega para sua mãe o garoto. E aí o velório, que era tristeza, choro, lamento, se transforma numa festa poderosa, porque Jesus veio para cumprir o plano de Deus. E o plano de Deus é vida, reconciliação, restauração, levantar, abençoar e perdoar. E aí Jesus também, lá em Betânia, ressuscita o seu amigo, 4 dias morto. E aí nos últimos capítulos dos evangelhos, ele entra, né, em Nazaré, e o povo faz festa, e eles gritam: Hosana, Baruch Rabá, Vitzem Adonai, bendito é aquele que vem em nome do Senhor. E o povo faz festa, porque entendiam que ele era filho de Deus, o instrumento do Senhor. Mas passa-se os dias, ele, para cumprir o ápice do plano de Deus, ele tem que morrer, ele tem que sofrer. Eu não foco isso, gente, porque é algo que nos faz chorar. O santo, o inocente, o rei, que não tinha pecado, agora tem que enfrentar o Sinédrio, o Pilatos, o júri popular, os infernos, e tem que morrer, para que Deus pudesse assim salvar o homem, né? Porque não é simplesmente salvar, tem que dar algo em troca, e o que o promotor queria era sangue, o preço da fiança era sangue. E agora ele passa a noite, né, nas últimas horas dele vivo, antes de morrer, no Getsêmani orando, sozinho, porque os seus amigos estavam dormindo, não aguentavam orar, e ele suava sangue. E aí chegou a facção criminosa, e prenderam. E naquele momento um amigo quis resolver, cortou a orelha de Malco, e ele que só veio para fazer o bem, colou a orelha de Malco, e prenderam, levaram ao Sinédrio, colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça, bateram com uma cana, cuspiram nele, levantaram algumas falsas testemunhas, levaram para Pilatos. Pilatos não queria prender nem matar. Pilatos manda para Herodes. Herodes manda trazer de novo para Pilatos. E aí ficou aquele jogo, e vai e vem. E Jesus, debaixo de opressão, para cumprir um plano vicário de salvação. E aí Pilatos, que ainda quer soltar, manda bater. E eles pegam o chicote chamado azorrague e bate. Segundo alguns historiadores, dava para ver o pulmão para o lado de fora. E ele sangrou. E aí quando ele foi soltar, né, porque ele podia soltar naquele dia um criminoso, o povo gritava. O mesmo povo que disse Hosana.
O mesmo povo que disse Baruch Rabá B'Tselem Adonai, bendito é aquele que vem no nome do Senhor. O mesmo povo dizia, crucifica o Cristo. Crucifica o Cristo. E aí pegaram a cruz de Barrabás e colocaram nas suas costas. E ele foi para o lugar chamado Caveira. E ele foi crucificado às 9 horas da manhã. E ele passou das 9 horas da manhã às 3, sangrando, sofrendo, blasfemado, humilhado, no meio de 2 meliantes. E ali, quando blasfemavam dele, um da direita, o meliante da direita, dizia, mas você não é Deus? Você não é o Cristo? Você não é o que estão falando aí? Desce daí e salva nós também. Enquanto o diabo estava usando meia dúzia, o Espírito Santo também pega o outro que está preso e ele dá um brado. Ei, nós merecemos estar aqui. Com razão, porque nós praticamos o erro, o delito. Estamos pagando pelo nosso crime. Esse nenhum mal fez. Esse é santo. Enquanto um blasfema e só quer ver a nós, vosso reino nada, né? A base de troca, esse está dizendo aqui, ó, Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino? Aí Jesus no meio dá um brado e diz assim, em verdade eu te digo que hoje mesmo estará comigo no paraíso. Ó que glória! Olha que manifestação de poder, mesmo crucificado, sangrando, ele deu uma palavra de vida e vitória e disse para aquele meliante que estava ali, pagando pelo seu crime, hoje mesmo estará comigo no paraíso. E por que eu estou salientando isso aqui? Porque o plano de Deus é salvar, é remir, é perdoar, é reconciliar. Mas nós temos que entender, né? Que o nosso pecado tem uma consequência, o nosso pecado tem um peso, o nosso pecado empena a ferramenta, e aí quando a gente entende, a gente se converte, a gente se arrepende, né? E aí é onde que Jesus entra em cena e pode nos salvar, né, de qualquer sentença que o diabo pode colocar. Você acredita nisso? O hora não dá mais, eu quero convidar você para orar e para dizer que o plano que Deus tem na tua vida é de salvação, é de vitória, reconciliação e te abençoar. Deus, eu oro pelo telespectador, eu oro pelo copo d'água, e eu aqui em poucas palavras eu falei do teu plano, do teu poder, da tua glória, e operando Deus, quem é que impede? E a maior obra o Senhor realizou na cruz do Calvário, derramando o seu sangue e morrendo por mim e morrendo por ele. O que mais o Senhor não fará? Agora, ele precisa entender que o pecado gera morte, o pecado é nocivo, o pecado é veneno, o pecado mata. Mas o dom gratuito de Deus é vida, por intermédio de Jesus e do sangue que ele derramou. Por isso eu te peço, toca agora com o teu sangue, dá o livramento pelo sangue, pelo sacrifício, dá oportunidade para aquele que me vê, que me assiste, toca essa água e abençoa. E se você crê, beba o teu copo com água. Olha que palavra, gente. Fique com esta palavra e creia que o sangue de Jesus derramado tem poder. O sacrifício de Jesus na cruz tem poder. E não vale obra, não vale ferramenta, não vale acusação. Porque quando você se arrepende do seu pecado, o sangue de Jesus entra em cena e a fiança é quitada. O débito é quitado e você recebe vitória. Fique com essa palavra, Deus te abençoe e até daqui a pouco. A Avenida Mauá, número 1008, a 100 metros da rodoviária Catedral do Avivamento, Igreja Batista Renovada. A partir das 7h30 da noite desta quarta-feira, grande quarta da vitória. Eu te espero lá em nome de Jesus.